Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 11 de julho, hoje é terça-feira. A igreja nos dá a oportunidade de celebrar a memória de São Bento, abade e pai dos monges. Que é exemplo deste grande homem, possamos dedicar a nossa vida por amor a Cristo. Ele dedicou a vida como monge, no mosteiro, dedicando e consagrando o tempo a Deus, o trabalho e o tempo, por meio então da oração e do trabalho, ora et labora. E nós, como podemos viver? Cada um na sua condição, vive a consagração da vida cotidiana. Quem é casado, no exercício da vida familiar. Quem é solteiro, na caminhada, na dedicação da vida para com o próprio Deus. E, sobretudo, quem é religioso, quem é consagrado, quem é sacerdote, enfim, neste exercício da consagração de vida ao Deus da vida, no exercício da vivência para os irmãos e irmãs. Ou seja, todos são convidados a consagrar o trabalho e o tempo ao Deus que tanto nos ama. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 9, versículos de 32 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Bento nasceu na Itália em 480 e lá faleceu em 547. Fez-se eremita e mais tarde fixou morada em Monte Cassino, onde passou a viver em comunidade. Aí escreveu sua famosa regra, na qual conseguiu conciliar oração e trabalho, simplicidade e prudência, obediência e liberdade. Fundou a ordem dos beneditinos, os quais se espalharam pela Europa e em outros continentes. Celebrando sua memória, peçamos ao Senhor ousadia para anunciar por toda a parte a verdade, a justiça e a paz. Então, que possamos elevar a nossa oração, sobretudo aos beneditinos que se encontram no Brasil, para que eles possam, no exercício de seu ofício, na vivência da oração e do trabalho, consagrando tempo, dia, ao trabalho, ao Deus da vida, também rezar pelo mundo inteiro, rezar por cada um de nós. Que o Senhor nos ajude, que possamos rezar por eles, para que por meio das orações que eles realizam, também possamos ser contemplados, possamos ser tocados. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho que ouvimos hoje, o Evangelho de São Mateus, nos fala desta realidade de
do extraordinário de Deus na vida então do povo. Primeiro, algo que nós precisamos entender. Aqui associa o homem mudo com um demônio, com o que está possuído pelo demônio. Então, na época de Jesus, não é aqui sendo incrédulo, mas muitas doenças eram atreladas ao exercício do inimigo de Deus. Então, se alguém era mudo, era por influência do maligno. O fato da expulsão, da cura, já era, com toda certeza, a expulsão desse espírito maligno. Hoje, em muitos casos, nós sabemos que muitas realidades não eram necessariamente influência, mas isso não significa que o inimigo de Deus, amados irmãos e irmãs, não atua. É importante lembrarmos aquilo que diz São Bento em sua oração: a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, beba tu mesmo do teu próprio veneno. Então, que o inimigo de Deus se afaste, pois somos filhos, filhas de Deus. Então, com a expulsão do demônio, com a cura, este mudo passa a falar. E então as multidões ficam admiradas e diz: nunca se viu coisa igual em Israel. Ver, contemplar, amados irmãos e irmãs, contemplar a graça de Deus, contemplar o extraordinário, os milagres do Deus que tanto nos ama. Isso nos ajuda a compreender um pouquinho a passagem do livro do Gênesis na primeira leitura, Gênesis 32, 23 a 33, que narra a experiência de Jacó, que luta com Deus a noite inteira, é ferido, muda o nome de Jacó para Israel, e Jacó dá o nome ao lugar de Fanuel, ou seja, a face de Deus. Vi Deus face a face e por isso foi poupada a minha vida. Então, nós temos esta primeira menção. E o Salmo também nos diz: verei justificado vossa face, ó Senhor. É providencial, sobretudo numa terça-feira, ouvirmos falar da face de Deus. A devoção à Sagrada Face de nosso Senhor Jesus Cristo, sobretudo por Madre Pierina de Michele, tem esta grande realidade das terças-feiras, sobretudo em sintonia com a terça-feira de Carnaval, aonde nós dedicamos, então, a nossa devoção à Sagrada Face. Então, nós podemos dizer: mas eu verei justificada a vossa face, ao despertar me saciará vossa presença. O Deus que se faz presente, o Deus que nos ama, o Deus que se dá a conhecer. Nós, amados irmãos e irmãs, o povo de Deus, sobretudo no Novo Testamento, viu Deus face a face, não morreu. Por quê? Nosso Senhor Jesus Cristo é a face humana de Deus e a face divina do homem. Ele revela para nós o próprio Deus. Porque Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E ele diz: Filipe, há quanto tempo estou contigo? Quem me viu, viu o Pai. Então, que possamos contemplar o Senhor. Hoje não vemos o nosso Senhor Jesus Cristo face a face como os seus apóstolos, mas o contemplamos pela palavra, o contemplamos na Santíssima Eucaristia. Todas as quintas-feiras, quando temos a oportunidade de ver o Senhor que se coloca diante de nós, exposto no Santíssimo Sacramento, nós contemplamos a face eucarística de nosso Senhor Jesus Cristo, que se derrama por amor a cada um de nós. Portanto, amados irmãos e irmãs, o Senhor nos diz, olhando para nós: eles são como ovelhas sem pastor, estão abatidos. A messe é grande, os trabalhadores são poucos. Por isso, cabe a cada um de nós, pela oração, pedir ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita. Que o Senhor nos conceda esta graça, que possamos, sobretudo, rezar pelas vocações, pedindo que o olhar de nosso Senhor Jesus Cristo ilumine a nossa vida. Ilumine, Senhor, a vossa face sobre nós, para que possamos
com o auxílio de vossa graça e vosso amor, exercer aquilo que queres que o façamos e que por intercessão de São Bento possamos também consagrar a nossa vida, o nosso trabalho, por meio então da oração e do trabalho cotidiano. Que o Senhor nos ajude por intercessão de São Bento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.